Vamos criar um jogo? Abra o editor de imagens de sua preferência e crie um novo arquivo com fundo transparente em qualquer tamanho. Desenhe o relevo do terreno utilizando a cor branca. Em seguida, preencha toda a área abaixo da superfície do terreno e por fim salve o arquivo no formato PNG. Agora, dentro da Unity, importe o arquivo do terreno. Selecione-o e clique em Abrir Editor de Sprite. Veja que ele está bem desfocado. Vamos corrigir isso. Configure o triplo sem compressão, sem filtro e sem alfa. Salve as configurações e veja como ficou. Com o editor de imagens de sua preferência, crie agora os seus blocos do tamanho desejado e de forma quadrada. Eu, por exemplo, vou utilizar esses, que tem o tamanho de 512 pixels em cada lado, e formato PNG. Os blocos de terra com grama serão gerados na superfície, já os blocos de terra e pedra serão gerados no subsolo. Volte na Unity e importe os arquivos dos blocos. Selecione todos eles para configurá-los de uma só vez, e então faça as seguintes configurações. Em pixels por unidade, configure o tamanho do lado. Configure o triplo sem alfa, sem filtro e sem compressão. Salve as configurações. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, pois é a hora da programação. Volte na Unity e crie um novo código em C#. No editor de códigos de sua preferência, comece apagando o método atualizar, pois não vamos utilizá-lo. Defina uma variável do tipo inteiro para armazenar a profundidade de blocos de terra a serem gerados, contando com os blocos de terra com grama. Defina uma variável do tipo textura 2D para armazenar a textura do terreno. Defina uma variável do tipo transformação para armazenar a transformação do objeto a ser utilizado como parente para os blocos que serão gerados. E defina 3 variáveis do tipo sprite para armazenar os sprites dos blocos. Não se esqueça de torná-las serializáveis no inspetor da Unity. Volte na Unity e crie um objeto na cena e outro como o filho dele. Arraste o código para o objeto responsável por controlar o jogo. Com o objeto selecionado, observe as variáveis serializadas no inspetor da Unity. Então atribua as variáveis. Para que o código consiga ler a textura do terreno sem erros, selecione a textura do terreno e faça a seguinte configuração. Marque a opção Ler e Escrever. Salve as configurações. Agora vamos criar uma camada para os blocos para diferenciá-los dos outros objetos do jogo. Selecione um objeto qualquer na cena. Em camada, crie uma nova camada para os blocos com o nome de sua preferência. Voltando ao código, crie um método para gerar os blocos que deverá receber o sprite e a posição de cada bloco a ser gerado. Dentro deste método, defina uma variável que armazenará o nome do objeto de acordo com o sprite. Você pode usar if, else, mas eu prefiro compactar todo esse código em apenas uma linha usando operadores ternários. Defina uma variável para armazenar um novo objeto. Este objeto receberá o nome armazenado na variável declarada anteriormente e será criado com 2 componentes. Um deles será um renderizador de sprite, e o outro será um colisor de caixa 2D. Defina uma variável para armazenar o renderizador de sprite do objeto. Defina o sprite do renderizador do objeto para o sprite armazenado na variável declarada anteriormente. Defina uma variável para armazenar o colisor de caixa 2D do objeto. Defina o tamanho do colisor do objeto para um vetor unitário 2D. Isso é um vetor de tamanho 1 nos eixos X e Y. Defina a camada do objeto para a camada criada anteriormente para os blocos. Defina a posição da transformação do objeto para as coordenadas X e Y armazenadas na variável declarada anteriormente. Defina o parente da transformação do objeto para a transformação armazenada na variável declarada anteriormente. Agora crie outro método para gerar o terreno.
Dentro deste método, escreva duas estruturas de repetição que percorrerão cada pixel da textura do terreno. A primeira percorrerá da esquerda para a direita e a segunda percorrerá de cima para baixo. Entre elas, defina uma variável para armazenar a contagem de terra, que receberá inicialmente para cada coluna o valor 0. Dentro da segunda estrutura de repetição, escreva uma estrutura condicional para verificar se na textura do terreno o pixel nas coordenadas em análise tem a cor branca. Dentro dessa estrutura condicional, defina uma variável para armazenar o sprite do bloco a ser gerado de acordo com a contagem de terra da coluna em análise. Você pode usar if, else, mas eu prefiro compactar todo esse código em apenas uma linha usando operadores ternários. Defina uma variável para armazenar a posição do bloco a ser gerado de acordo com as coordenadas em análise. Acrescente meia unidade nas coordenadas para que os blocos fiquem alinhados na grade da Unity. Chame um método para gerar o bloco com o sprite e a posição que estão armazenados nas variáveis declaradas anteriormente. Depois, na coluna em análise deverá ser incrementada uma unidade na contagem de terra. Por fim, no método iniciar, chame o método para gerar o terreno. Dependendo do seu jogo, talvez seja recomendável utilizar o método despertar em vez do iniciar. E agora que o código está pronto, vamos testá-lo na Unity. Então nesse vídeo você aprendeu a como gerar terrenos a partir de imagens na Unity. E você pode usar imagens maiores para gerar terrenos maiores. Se gostou desse vídeo, faça o triplo J. Já deixa sua inscrição, já deixa seu gostei e já deixa seu comentário. Valeu!